Escutar Jesus significa permitir que sua palavra confronte, que ela console, que ela conduza. Fazer uma oração com a Marielle. Vamos orar? Senhor, pela palavra, pela Tua palavra, nós ouvimos vida e salvação. Na Tua palavra nós somos sustentados e amparados. Por isso rogamos, fale a cada um de nós, através da Tua serva Marielle, para que através dos lábios e do coração dela, o Teu Espírito ministre em nossas vidas. Acolhemos esta palavra que é luz, que ilumina os nossos passos e nos mostra o Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Mariane. Que a paz do nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre. Amém. Hoje é o último domingo após Epifania, a manifestação do nosso Senhor Jesus ao mundo. E antes que a igreja nos conduza para o tempo da Quaresma, nós somos conduzidos e conduzidas ao alto de um monte. Antes da cruz, Deus permite que nós vejamos a glória. Antes da escuridão, Ele revela quem é o Filho. Como se Ele dissesse, vocês vão precisar lembrar disso. O texto do Evangelho de Mateus começa dizendo 6 dias depois. 6 dias depois de quê? E para que nós possamos responder a esta pergunta, nós precisamos voltar ao capítulo 16. No versículo 3, Jesus pergunta aos discípulos quem o povo diz ser o Filho do Homem. E então os discípulos respondem. Uns afirmam que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda Jeremias, e uns dizem que é algum dos profetas. E então Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam ser, quem eles diziam ser o Filho do Homem. Perguntou quem vocês dizem que eu sou. Depois de tudo que eles já tinham visto e ouvido. E então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E diante dessa confissão, então, de Simão Pedro, acontece aquela cena que nós também já conhecemos, que Jesus chamou Simão Pedro de Pedro, rocha, pedra. É ali que nasce algo novo, uma comunidade que se firma a partir daquela confissão feita por Pedro. E depois disso ainda, Jesus falou aos seus discípulos algo que eles não queriam ouvir, que eles não gostariam de ouvir. Jesus falou que era necessário sofrer, que era necessária a morte, que era necessária a ressurreição. 6 dias depois do anúncio da paixão, Jesus toma Pedro, Tiago e João e os leva ao alto de um monte, no evangelho que nós ouvimos hoje na leitura. E ali no alto desse monte acontece a transfiguração de Jesus. Uma transformação, uma metamorfose. A palavra usada no texto indica uma mudança na forma visível de Jesus. O seu rosto resplandece como o sol e as suas vestes são brancas como a luz. E aqui não quer dizer que Jesus se transforma em algo diferente. A glória não é acrescentada ali nesse momento em Jesus. Ela apenas é revelada. É como se um véu fosse levantado e então a natureza divina de Jesus pudesse ser visível aos olhos humanos, aos olhos dos seus discípulos ali naquele momento. E então aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus.
Moisés, que representa a lei, Elias representa os profetas. Toda a história da revelação de Deus no Antigo Testamento, na história, está ali, conversando com Jesus. A lei que orientou o povo, os profetas que chamaram a fidelidade, tudo apontando para Cristo, reconhecendo nele o cumprimento de fato das leis e das profecias. O Antigo Testamento, em Jesus, encontra o seu centro. Mas Pedro, diante daquela experiência extraordinária, diz algo que revela muito do coração humano. Senhor, é bom nós estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Pedro quer fixar aquele momento. Quer eternizar aquela experiência ali no alto daquele monte. Quer construir abrigo para a glória. E é compreensível. Quantas vezes nós já queremos pausar com uma experiência com Deus? Quem nunca desejou congelar um momento de profunda paz? Quem nunca quis transformar essa experiência espiritual em uma morada permanente? Talvez desejar isso também para outras pessoas. No entanto, Pedro ainda falava, e aqui eu também consegui me visualizar um pouco. Estava acontecendo algo extraordinário, a glória de Deus, a natureza divina dele estava sendo revelada, e ele não conseguia perceber. Às vezes eu também fico falando demais, e às vezes perco alguns detalhes. E assim somos nós. E enquanto Pedro falava, uma nuvem luminosa os envolve. A mesma presença que acompanhou o povo no deserto, a mesma que desceu sobre o Sinai a Moisés. A nuvem é um sinal da presença de Deus, e da nuvem vem uma voz. Este é o meu filho amado, em quem me agrado, que me dá alegria. Escutem-no. Escutem o que ele quer dizer. E aqui talvez está o centro do nosso texto. Talvez esteja o coração também da revelação. E se nós fizermos uma conexão com o batismo de Jesus, também Deus havia declarado: este é o meu filho amado, aquele que me dá muita alegria. Mas aqui, nesse momento da revelação, da transfiguração, Jesus, ele acrescenta uma orientação sobre o que fazer diante de Jesus. Escutem o que ele diz. Não escutem apenas tradições, não escutem apenas opiniões, não escutem apenas expectativas culturais. Escutem o que ele diz. E diante então dessa manifestação de Deus, os discípulos caem com o rosto por terra, tomados de grande medo. Toda verdadeira experiência que nós temos com a santidade de Deus também nos produz uma reverência. E é interessante que depois da voz, quando os discípulos novamente levantam os olhos, eles não veem mais ninguém, a não ser Jesus. Quando a nuvem se dissipa, não restam Moisés nem Elias, fica só Jesus. Isso talvez quer nos mostrar que o que a lei apontava, o que os profetas anunciavam, mas agora Deus está dizendo: escutem-no, escutem a Jesus. Porque Cristo, ele não é um complemento da fé, da história da fé. Ele é a centralidade da fé. A revelação não está mais fragmentada em tábuas, em leis, em profecias, em vozes dispersas. A autoridade final agora está concentrada no Filho de Deus. Mas aos discípulos, Jesus se aproxima. Ele toca nele, ele diz: levantem-se, não tenham medo. O Filho amado não apenas resplandece em sua glória, ele toca, ele levanta, ele consola. E quando estão descendo do monte,
Jesus pede que não contem a ninguém o que viram, pelo menos não ainda. Eles só poderiam falar depois que o Filho do Homem ressuscitasse, porque aquela experiência de glória só faria sentido depois da cruz e da ressurreição. Sem a ressurreição, a transfiguração seria apenas um momento bonito, impressionante, talvez inexplicável, mas com a ressurreição, tudo muda. Aquela luz no monte deixa de ser um espetáculo isolado, aquele momento, e passa a ser um sinal antecipado da vitória. Um vislumbre do que viria depois do sofrimento. Por isso, a transfiguração não é uma fuga da cruz. Talvez ela seja, e é, o fortalecimento para atravessá-la. Deus não poupa o Filho amado do sofrimento, mas revela que Ele é antes, o que Ele é, antes que chegue a escuridão. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu separei dessa narrativa, desse trecho do Evangelho de Mateus, 3 pontos, talvez, que nós possamos observar um pouco mais. O primeiro deles, que a cruz não anula a glória de Deus. Os discípulos ouviram falar do sofrimento e muitos se escandalizaram com isso. E Deus responde a eles, mostrando que o caminho da cruz é o caminho do Filho. Muitas vezes também nós, ao enfrentarmos dores, perdas, incertezas, perguntamos onde está a glória de Deus. A transfiguração nos lembra que a glória não desapareceu. Ela está presente, mesmo que não a vejamos. O segundo ponto, o texto nos chama a subir o monte da escuta. A revelação acontece no contexto da oração. Eles subiram lá para orar. E a gente consegue perceber isso, fica claro a partir do Evangelho de Lucas, onde fala que eles subiram para orar. Não existe, portanto, uma escuta sem uma disposição do nosso coração. Não existe discernimento sem tempo com Cristo. Vivemos cercados por vozes que opinam, por vozes de violência, vozes que exigem, vozes que acusam, vozes que prometem. E em meio a tanto ruído, a pergunta permanece: nós temos escutado a voz do Filho? E escutar a voz de Jesus, do Filho amado de Deus, implica mais do que ouvir sons, implica obedecer, implica alinhar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas prioridades. Escutar Jesus significa permitir que sua palavra confronte, que ela console, que ela conduza e, sobretudo, que ela nos transforme. Significa deixar que Ele redefina os nossos critérios de sucesso, de poder e de grandeza. E o terceiro ponto que eu trago, o texto nos alerta contra a tentação das tendas. É bom nós estarmos aqui, diz Pedro. É bom mesmo, a comunhão é boa, é bom nós estarmos aqui enquanto comunidade nesta igreja. Temos ar-condicionado, é confortável estarmos aqui. O culto é bom. A experiência da presença de Deus é preciosa também a nós. Mas nós não fomos chamados, nós não fomos chamadas a construir tendas na montanha. Fomos chamados e chamadas para descer da montanha. E logo após o episódio da transfiguração, o que acontece? Jesus encontra um menino necessitado e um pai desesperado, e ele vai lá e os ajuda. A glória não nos afasta do mundo, nos conduz a Ele para transformar o mundo. E cada vez mais nós nos deparamos com notícias,
com situações que não condizem em nada com o cristianismo. No censo de 2022, publicado no ano passado, cerca de 83,6% da população brasileira se disse cristã. Nós precisamos pensar sobre isso. Se é de fato o que nós podemos experimentar. Porque a igreja não existe para contemplar a luz de forma isolada. Ela existe para refletir essa luz na planície da vida. A transfiguração é a capacitação para a nossa missão. Subimos sim para ouvir e precisamos, mas também descer para servir uns aos outros, umas às outras. Nos conduzindo para o final da pregação, da mensagem de hoje, eu quero destacar também diante disso algo consolador e profundo da parte de Jesus. Quando ele toca e diz: não tenham medo, porque talvez nós temos esse medo de fazer a mudança no meio em que nós estamos. E eu entendo que é difícil a gente dizer que está errado, que precisa mudar, que precisa ser diferente. Mas ele nos diz: não tenham medo. E quantos medos então nós carregamos? O medo de falhar, medo de perder o que nós amamos, medo de não sermos suficientes, medo do amanhã. Mas o Cristo glorioso, ele não ignora os nossos medos. Ele toca, ele levanta, ele envia. O mesmo Senhor glorioso é aquele que se inclina diante de nós, nos encoraja a sermos nós os agentes da transformação. E sim, talvez hoje você não esteja no alto do monte, mas no vale da incerteza. Talvez não esteja contemplando luz, mas enfrentando medos. Gostaria de lembrar você, o Cristo que se revelou em glória é o mesmo que caminha em direção à cruz por amor. E por fim, a ordem de Deus que talvez possa continuar ecoando em nós hoje, escutem o que ele diz. Escutem-no quando ele chama ao perdão, que a gente faz no início de todos os cultos. Escutem-no quando ele chama à reconciliação. Afinal, nós vivemos em um país em sua maioria cristã. Escutem-no quando ele chama à justiça, de nós não termos esse medo de enfrentar alguma coisa pelo bem de outra pessoa. Escutem-no quando ele chama ao serviço com humildade, lá no nosso trabalho, na nossa família, onde talvez nós temos uma posição de destaque. Que sejamos humildes para reconhecer a grandeza dele em nossa vida. Escutem-no quando ele diz: não tenham medo. Escutem quando ele aponta o caminho estreito também. E talvez aqui seja uma dificuldade. E é uma dificuldade. A transfiguração nos coloca diante também de uma decisão. Não é apenas admirar Jesus, é segui-lo. Não é apenas reconhecer a sua glória, é confiar e praticar a sua palavra. Não é apenas subir no monte, ter essa experiência com ele, ouvir o que ele fala, mas também é descer com ele. Como comunidade, nós podemos fazer isso quando nós cultivamos espaço de escuta verdadeira, que não vivamos no automático da religiosidade, mas na atenção amorosa à voz do Filho. E que ao ouvirmos, sejamos e nos deixamos ser transformados, para que assim também possamos transformar. Estamos caminhando para a Quaresma, do Monte da Revelação para o caminho da cruz. E isso é uma continuidade. A Quaresma não é um tempo de tristeza vazia, é um tempo de realinhamento. É tempo de escutar novamente a voz que disse: este é o meu filho amado. Escutem-no, a voz de Deus.
Escutá-lo quando Ele chama a conversão do nosso coração. Escutá-lo quando Ele confronta nossas falsas seguranças. Talvez a quaresma seja justamente isso. Descer do monte levando uma pequena luz no coração. Pois antes da escuridão do Gólgota, Deus nos permitiu ver a luz, para que quando o céu parecer fechar-se, não esqueçamos de quem Ele é. E então eu quero deixar 2 perguntas para nós, não para respondermos agora, mas para levar conosco para o tempo da quaresma. E a primeira é: estamos dispostas a escutar o Filho, mesmo quando a voz dele nos conduzir por caminhos que nós não escolheríamos? Eu vou repeti-la. Estamos dispostos e dispostas a escutar a voz do Filho, mesmo quando a voz dele nos conduz por caminhos que não escolheríamos? E a segunda pergunta: estamos dispostas a descer do monte e seguir com ele até a cruz, confiando que a última palavra é ressurreição? Estamos dispostos a descer do monte e seguir com ele até a cruz, confiando que a última palavra ainda seja e é ressurreição? Que o Senhor nos encontre atentos e atentas nesse tempo. Que a luz que nós vimos hoje nos sustente nos caminhos que nós vamos continuar seguindo a partir de agora. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde nossas mentes e os nossos corações em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.